Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada nessa primeira edição especial, Dia das Mães, dia maravilhoso, né? Que ser mais iluminado e abençoado é a nossa mãe, são as mães desse Brasil, desse mundão aí afora, mães que nos deram a vida, que nos dão sempre bons exemplos, e mesmo as mães que não são mães de filhos carnais, humanos, tem as mães de pet, que dá a vida lá pelo cachorrinho, pelo gatinho, e aquelas mães emprestadas que a gente tem, nossas madrinhas, nossas avós, nossas tias, enfim, todas as mulheres ligadas aqui no GG, vocês são mães, mães de grandes realizações, é isso mesmo, sintam-se homenageadas aqui nesse vídeo do canal Gigante Glorioso, e eu espero que a turma lá do Botafogo presenteiem vocês, né? Pensem nas próprias mães e pensem nas mães aqui do GG, ligadaças a Thaís Coutinho, que é mãe, a Patrícia Andrieto, que é mãe, Maria de Fátima Pessina, que é mãe, minha mãe Solange. Alô, Dona Rosângela, mãe do Michael Martins, tem muitas mães espalhadas. Dona Gertrudes, mãe do Gervásio, enfim, são muitas. Pararmos aqui para homenagear todas, mas se sintam abraçadas nesse vídeo do GG especial de pré-jogo, em que a gente tem que acabar com uma situação aí incômoda dentro do Nilton Santos. Por mais que nos últimos jogos o Botafogo tenha mais vitórias sobre o Inter, né? Desde a era SAF, o Botafogo tem mais vitórias sobre o Internacional. Nós fizemos no ano passado 2 vitórias, né, lá no Beira-Rio e no Nilton Santos. 2023 vencemos aqui 3-1, perdemos lá 3-1. 2022 vencemos no Beira-Rio 3-2, a batalha do Beira-Rio com a menos desde 5 minutos de primeiro tempo, e perdemos no Nilton Santos por 1-0. Então assim, é bem equilibrado. O confronto Botafogo e Inter é marcado pelo equilíbrio, mas dentro do Nilton Santos o Inter tem mais vitórias do que o Botafogo, né? Então é algo que a gente, com estrutura, com competitividade, com um bom time, a gente vai ter que reverter ao longo do tempo. E o Botafogo está invicto no Nilton Santos, jogando Libertadores e Campeonato Brasileiro, e que fique assim. E hoje é uma oportunidade aí para a gente equilibrar esse cenário aí que não é nada favorável, né? Para o Botafogo, são 6 vitórias do Inter no Nilton Santos contra 4 do Botafogo, inadmissível. Mas também nos últimos confrontos o Botafogo venceu 1-0, gol do Luiz Henrique no ano passado, e vencemos com aquele golaço do Savarino na penúltima rodada no Beira-Rio, jogo que quase foi o jogo da taça, foi o jogo do título, né? Enfim, mas eu peço a você, tá assistindo esse plantão especial em homenagem às nossas mães, deixe seu like. Eu, claro, tenho que falar da minha outra mãe, né? Minha mãe, Ivete Klein, que está acompanhando lá em Curitiba, que é a minha sogra, né? Não posso jamais, imagine, sem rede de apoio, o que seria de nós, pais e mães de crianças, sem a rede de apoio. Manda um abraço para minha outra mãe, Ivete Klein, que está lá em Curitiba acompanhando o nosso plantão glorioso. Bom, gente, vamos lá. Você já deixou o seu like? Se não for inscrito, já se inscreveu? 130 mil agora, né? Eu posso tirar essa onda. Eu estava querendo desde dezembro falar isso. E estava entalado aqui na garganta. Somos mais de 130 mil. Aí diz o meu amigo Masashi, vai dizer assim, rumo aos 150. Deus queira. Mas eu quero mesmo uma vitória do Fogão hoje, em homenagem ao Dia das Mães. O cenário é equilibrado. Por quê? Se por um lado o Botafogo não está jogando nada, por outro lado a gente tem um Internacional que, nos últimos jogos, não tem conseguido grandes resultados. Tem mais perdido, empatado do que ganhado. E o Roger Machado está se vendo numa situação complicada, porque alguns jogadores contundidos, o Bruno Henrique foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, já seria desfalque mesmo, e ele foi percebendo, o Roger Machado, que alguns jogadores estão aí perto de uma estafa muscular, né? Então o Alan Patrick, já falei aqui no GG no vídeo curto, deve ser preservado, a gente vai ter aí o reencontro com o Oscar Romero. Romero, segura a tua onda, aquele passe açucarado, dá uma segurada, né? Nada de papo de Lady Ex, nem passe de Lady Ex, nada disso. Hoje tem que ser um dia tranquilo, um dia feliz, né? Internacional jogando muita bola contra o Nacional de Montevidéu na quarta-feira, mas hoje jogando nada, beleza? Bom, vamos combinar assim. E aí, o Botafogo deve repetir a estratégia
que eu não posso falar assim que vem dando certo, mas a estratégia que tem rendido resultados positivos. Então, vem dando certo, né? Vamos trocando em miúdos, diz meu amigo Chico Buarque, vem dando certo. Trocando em miúdos, a gente venceu o Fluminense, a gente ganhou do Capital, a gente ganhou do Cara Bobo, então acho que é a estratégia que vem dando certo. Só a maneira como ela é organizada, as peças como são distribuídas, que não me agradam muito, mas não sei, vamos ver. Uma prévia de escalação seria a repetição quase daquilo que a gente viu contra o Cara Bobo, né? Com John, Vitinho, David Ricardo, Jair e Alex Telles, meio campo Gregory e Marlon Freitas, Cuiabano fazendo a dobra com o Telles, mais aberto e mais avançado, Jefinho do outro lado, Juan Cruz e Igor Jesus. A dúvida, será que o Juan Cruz começa essa partida ou o Renato Paiva vai puxar o Arthur para o lado direito e colocar o Jefinho ao lado do Igor Jesus? Ou será que vai dar uma chance para o Elias Manuel no lugar do Juan Cruz? Enfim, as opções são escassas, as opções são poucas, mas com o Mastriani, que também não estava rendendo lá essas coisas, contundido, mas taticamente é um jogador inteligente, tal, mas tecnicamente não estava rendendo quase nada. O Juan Cruz, vamos ver se ele consegue render um pouquinho mais, né? Se render um pouquinho mais do que rendeu contra o Cara Bobo, eu já fico satisfeito, né? E o Internacional vai aí com um time mexido, né? Pelo menos é a expectativa, tá? Que o Roger Machado, aquela desculpa do sintético e tal, enfim, né? Tem que ter uma desculpa para poupar os jogadores. Ele poderia falar muito bem, olha, nosso departamento médico é uma porcaria, a gente vai poupar porque os caras não conseguem garantir fisicamente o time inteiro para a temporada. Não, mas tem que ficar arrumando culpado para botar a culpa aí. O sintético, opa, veio a calhar, sintético, vamos embora. Se fosse no Maracanã, ele ia falar alguma coisa, né? O gramado do Maracanã, ou porque, enfim, a Aline Bordalo fez o casamento dela há alguns anos, atrapalhou. Eles dão sempre alguma desculpa, né? Um beijo pra minha amiga Aline Bordalo também, que é mamãe, um beijo pra você, minha amiga. Gente, e o Internacional, como eu falei, vem com problemas, mas tem um problema que a gente precisa resolver. O problema é esse retrospecto que eu falei pra vocês, né? Então, desde que o Nilton Santos foi erguido, levantado, o Botafogo já estreou perdendo para o Inter em 2008, né? Em 2009 venceu com o gol de Alessandro, lembra do Alessandro? No 3-2 com o gol do Alessandro, o time era horroroso, mas tinha raça, né? Ganhou. Aí depois uma sequência de resultados ruins e a gente tem revertido isso nos últimos anos. No Nilton Santos, o Botafogo conseguiu aí vencer o Internacional em 2023, 2024 e que o Nilton Santos continue sendo o reduto de grandes vitórias do Botafogo sobre o Internacional. E esse ano, repito, o Botafogo tem tido um retrospecto muito positivo no Nilton Santos na temporada 2025. Quando eu falo temporada 2025, estou falando Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores. Só tivemos um tropeço contra o São Paulo no 2-2. Temos que tomar muito cuidado. O time do Inter é um time muito rápido. Se realmente for de ataque jovem, né, o Luca aí no comando de ataque, vai ser um time mais rápido ainda, né? É um time que sabe encaixar um contra-ataque. O Roger Machado conseguiu dar a sua cara para esse time, né? É um time muito ágil na tomada de decisão, é um time que sabe defender bem, é um time que sabe contra-atacar, é um time que sabe tocar a bola. Enfim, é um time difícil de ser batido, mas que não vive um momento muito bom na temporada. Como o Botafogo também não vive um momento maravilhoso na temporada, então tá tudo igual. A nossa vantagem é que a gente tem um retorno do Santiago Rodrigues para ser mais uma opção. Não acho que vai começar jogando. Se começar jogando vai ser uma surpresa para mim. Não, a gente não pode acompanhar os treinos, tal como a gente sempre acompanhou. Mas, pelo que eu soube, treinou normalmente, né, entre os suplentes. E vamos ver o que o Renato Paiva vai armar e pelo menos a gente ganha uma opção. Mas a minha esperança mesmo é que Savarino volte na quarta-feira que vem, que hoje Santiago Rodrigues entre, faça um bom jogo, que a gente precisa muito dos nossos bons jogadores chamando a responsabilidade, tá certo? 8 horas, estádio Nilton Santos, encontro marcado, que seja uma vitória para homenagear as nossas mamães, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!